para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o velocista Zé Hugo, ou José Hugo, ele que tem 24 anos de idade, revelado nas categorias de base do Farroupilha, né, passa também no São Gabriel, Nova Mutum e Azures, esse clube do interior do Paraná, onde inclusive o Goiás contratou o Rezende, né, aquele volante que hoje está no Bahia, lá na Série B de 2021 também jogava nesse mesmo Azures. Ele tem contrato no Vitória somente até dezembro, está emprestado e não seguirá no Leão, tá? Não foi relacionado para o último jogo contra o Atlético, também ficou no banco contra o Botafogo, última atuação contra o Vasco, né? Jogou 23 minutos no dia 12 de maio. Somente 2 aparições nesse Campeonato Brasileiro, não é um titular, mas pelo menos no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, vinha sendo uma opção interessante de velocidade pelo lado esquerdo do campo no segundo tempo. Essa informação de interesse do Goiás foi confirmada pelo jornalista Lucas Rossafa, um abraço aí para ele, que confirmou o interesse. O Goiás que prepara uma oferta para esse jogador que não seguirá no Vitória. Nesse momento, o mais provável é ele rescindir o seu contrato no Leão, voltar para o Azures e ser reemprestado para outro clube no futebol brasileiro. E aí, Guilherme, o que você acha desse jogador? Olha, na minha avaliação, pode ser um jogador interessante para ser reserva. Eu sempre sou muito crítico ao Goiás no que tange a pensamento, a postura, mas eu não sou um cara que deixa a parte financeira e esportiva de lado. O que eu quero dizer? Eu entendo que o Goiás, estando na Série B do Campeonato Brasileiro, ele não vai conseguir trazer os melhores jogadores possíveis. Então, dentro de um elenco de Série B, é normal você ter nomes mais ou menos, né, jogadores razoáveis, e isso faz parte de uma competição difícil, tanto para o elenco do Goiás, quanto para os outros grandes também, o Santos, o Coritiba, o Sport, faz parte dessa dificuldade que é a Série B. Então o José Hugo, ele meio que entra dentro dessa característica. Não seria um jogador titular, em hipótese alguma, o Goiás não pode trazer ele para ser uma solução, mas para quem nesse momento o Goiás ele conta apenas com o Pedrinho e o Alejandro, né, de jogadores pelas beiradas, jogadores de velocidade, de explosão, de drible, só esses 2 jogadores dentro do seu plantel. Então, para dar um toque de maior experiência, um cara que já subiu pelo Vitória, foi o campeão do ano passado pelo Vitória, tá aceitável. Mas o Goiás não pode parar por aí, tá? O Goiás precisa trazer no mínimo 2 jogadores de velocidade. Um no nível, né? No nível Série A do Campeonato Brasileiro, jogadores já especulados, como por exemplo o Rossi, tá? Não necessariamente o Rossi, mas um jogador desse quilate, e outro para ser reserva. Acho que há opções melhores do que o José Hugo, mas é uma alternativa, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um mapa de movimentação do jogador lá no Vitória, na Série A do ano passado. Muito mais pelo lado esquerdo, né? O Zé Hugo, que é destro, ele tem essa característica de bastante velocidade, de drible curto, um jogador que parte para cima da marcação. Teve uma Série A também interessante ali pelo Coritiba, né? Era um reserva também, mas entrou no segundo tempo. Lembro de um gol dele contra o Fortaleza nos minutos finais. Tava torcendo para o Fortaleza porque para o Goiás garantir logo a vaga na Sul-Americana. E ele marcou um gol bem no finalzinho, no Vitória do Coritiba, no Couto Pereira. Era até querido pela torcida, mas não ficou por lá. No ano passado, ele chega no Santo André, faz a disputa do Campeonato Paulista, 13 jogos e 1 gol marcado, e pelo Vitória, na Série B do Campeonato Brasileiro, acabou anotando 4 gols. Né? Dos 34 jogos que ele realizou, então assim, não é um jogador de muitos gols, né? 4 gols e 1 assistência. Das 34 vezes que ele entrou em campo, porém, foi titular em somente 12 delas. Então, se fosse para escolher os 2 pontas, né, aí para o Goiás, jogador de velocidade, que é a prioridade do Lucas Andrino neste momento do mercado da bola, o Zé Hugo não seria o meu favorito. Se ele chegar também, acredito que seria um nome que agregaria sim, tá dentro do elenco do Goiás, porque ele tem essa característica de explosão, de velocidade, de condução de bola. Não é um jogador que tem, por exemplo, a finalização perfeita, né? Ele não consegue ter sempre as melhores tomadas de decisões, nesse sentido também acaba decepcionando, mas conhece a Série B, enfim, é uma contratação que não seria a minha prioritária, mas também para uma realidade hoje para o Goiás que precisa contratar, né, jogadores nesse quesito, pode sim funcionar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa, tanto em relação ao José Hugo, quanto também outras possibilidades pelos lados do campo. Diretoria do Goiás também que está bastante atenta a jogadores brasileiros que atuam no exterior, tá? Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, opções, vou deixar pra gente na tela final.